Em agosto de 2018, Gay McDougall, na época membro do Departamento de Direitos Humanos da ONU, afirmou que a China tinha cerca de 2 milhões de uigures e outras minorias em campos de concentração para doutrinamento. Essa afirmação, obviamente, provocou um clamor mundial, com vários países posteriormente denunciando as práticas chinesas. Mas antes de falar sobre esses campos de concentração, quem são os uigures? Uigures são uma das 55 minorias étnicas que correspondem a 8% da população da China. Os outros 92% são da etnia Han. Atualmente, cerca de 12 milhões de uigures vivem na região de Xinjiang, no oeste da China, mas essa população também se espalha por Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Rússia e Turquia. Até a origem dos uigures é tema de controvérsia, uma vez que grupos nacionalistas do Turquestão do Leste, que é como eles chamam a região predominantemente ocupada por uigures, afirmam que eles descendem do povo turco há mais de 9 mil anos, enquanto a China diz que eles descendem dos mongóis, que também controlaram a região do século XIV até o século XVII. Ainda lá pelo século X, começou um movimento de islamização da região, que era predominantemente budista até o século XVI, quando a maioria da população havia sido revertida ao islamismo. A unificação e o nome Xinjiang só vieram em 1884, quando a dinastia Qing reconquistou a região contra forças locais, transformando-a numa província chinesa. Após a queda da dinastia Qing em 1912, a região foi então controlada por vários warlords. Em novembro de 1933, foi proclamada a Primeira República do Turquestão do Leste, que durou até 1934, quando uma expedição da Kuomintang muçulmana retomou o controle. Em 1937, um outro warlord, Chiang Kai, com apoio da União Soviética, assumiu o controle de Xinjiang. Em 1943, ele assassinou o irmão de Mao Zedong por medo de conspirações, e em 1944, Chiang Kai-shek removeu o Shikai de Xinjiang após tomar conhecimento de planos da União Soviética de assumir a região, o que em parte aconteceu com a criação da Segunda República do Turquestão do Leste, que durou até a criação da República Popular da China em 1949. Em 1955, 5 milhões de uigures viviam em Xinjiang e correspondiam a 73% da população. Nos anos 70, houve uma migração tanto de uigures quanto de Hans para as cidades mais desenvolvidas da região, causando atritos tanto por questões econômicas, como competições por empregos, quanto por questões culturais, levando a um crescimento do movimento terrorista separatista. Movimentos estes contavam com o apoio da Al-Qaeda nos anos 80 e aporte de dinheiro e armas dos Estados Unidos, de acordo com o governo chinês. Nas décadas seguintes, vários ataques terroristas aconteceram, como o ataque a ônibus de Urumqi em 1997, um ataque contra Hans 4 dias antes das Olimpíadas em 2008, protestos em 2009 também contra Hans, e uma tentativa de atentado à bomba num avião da China Southern Airlines em 2008. Desde 2014, o governo chinês aumentou consideravelmente a vigilância da região, alegando evitar novos ataques terroristas e também para manter sua política de uma só China. Voltando a Gay McDougall e a afirmação de que haveriam 2 milhões de pessoas em campos de concentração em Xinjiang. Além disso, acusações como pessoas desaparecendo, estupros em massa, proibição de barbas ou vestidos compridos, policiais obrigando homens a retirarem suas barbas no meio da rua, supressão religiosa contra muçulmanos e, mais recentemente, controle de natalidade forçado, são o que mais comumente aparecem na mídia ocidental. E aqui eu quero fazer um adendo. Cerca de 80% do que é produzido de jornalismo no mundo parte de 3 grandes agências: a Associated Press, a Agence France Presse e a Reuters. O restante basicamente replica o que eles e as suas subsidiárias produzem. Gay McDougall nunca forneceu nenhum documento ou fonte primária para confirmar a sua acusação de que milhões de pessoas estariam em campos de concentração, o que não impediu as já citadas agências de jornalismo de repetirem a afirmação como se verdade fosse. Ao contrário dos Estados Unidos, que diante de ameaças terroristas destruiu países inteiros e matou milhões de pessoas, o que a China afirma estar fazendo na região é conduzir centros de reeducação para a redução do extremismo religioso e separatismo. Inclusive, esses centros nunca foram segredo, já que fazem parte dos documentos oficiais do governo chinês.
Esses centros teriam aulas de mandarim, já que existem vários idiomas locais, história chinesa e das etnias locais, dança, artes, profissões, com o objetivo de prevenir a criação de ideias terroristas e separatistas, protegendo o direito à vida de todos. Uigures e outras minorias étnicas não eram nem obrigados a seguir a política de um filho, imposta na China até 2013. A partir de então, a política mudou para 2 filhos por família na etnia Han, que é a maioria do país, e 3 filhos por família nas minorias étnicas. Algumas famílias de cidades menores ainda podem ter até 4 filhos. Uma acusação recente fala sobre controle de natalidade como forma de genocídio da população uigur ou dos muçulmanos, apontando uma queda da natalidade de 15,5 nascimentos por 1000 para 2,5 nascimentos por 1000. Mas esquece de mostrar, nesses mesmos dados, que a etnia Han na mesma região teve a sua natalidade reduzida de 6 por 1000 nascimentos para próximo de 0 por 1000 nascimentos. É muito fácil torturar números para dizer o que se quer sem explicar um contexto, já que natalidade é influenciada por muitos fatores, incluindo pobreza, nível de educação e etc. Inclusive, o tal especialista em Xinjiang que produziu esse estudo nunca nem visitou a região, está nos Estados Unidos e se identifica como de extrema direita. Hoje, a China tem mais de 20 milhões de muçulmanos e somente na região de Xinjiang existem mais de 30 mil mesquitas. Nos centros de reeducação é servida alimentação halal, seguindo os preceitos islâmicos. É bastante para um lugar onde deveria haver uma perseguição a essa minoria. Para mim, não parece ser coincidência que os uigures tenham tomado o espaço da mídia recentemente, juntamente com os protestos de Hong Kong, que também tem envolvimento dos Estados Unidos e grupos neonazis. E a necessidade dos Estados Unidos em ter um inimigo nesse momento. Cerca de 2 milhões de estrangeiros visitaram a região de Xinjiang somente em 2018, e numa época que todo mundo tem uma câmera na mão e até satélites podem ser alugados, provavelmente a gente deveria ter mais provas visuais dessas acusações sobre o que acontece em Xinjiang.